Aí, começamos então oficialmente a nossa quarta live aí dos Batateiros em Foco. Hoje o nosso foco central aí é o nosso companheiro Joca, que vai tratar do tema Desafios da Agricultura Orgânica. Estamos aí com o Joca, estamos aí com o segundo nosso palestrante aí, o PC, que jamais faria o que o Farias fez, né, PC? E a nossa convidada de hoje é a Thaís. Nós estamos aí com... Vamos lá, quem é que está presente aí? Dá um grito aí. Se apresenta aí. Eu. Quem? Eu. Diz o nome aí. O André? O Eros? Presoto. Presoto? Presente. Celinho, o Quito. E isso aí, por enquanto. O Fabinho está entrando aí também. Então, só para a gente deixar registrado aí, né? O Eros, tá? O Eros, o Joca, né, que é o nosso palestrista de hoje, que nem diz os nordestinos, é agrônomo, mestrado na área de gestão de empresas agrícolas e agroalimentares, fez a especialização em administração, né, Joca? Na França. Não, na França ele fez... Foi isso mesmo, né, Joca? Na França ele fez o mestrado, em especialização lá em Campinas. É fundador, aí tem uma empresa de consultoria ambiental, é membro da equipe também de formação em agroecologia aí, em Santa Rosa de Lima, fundador e diretor da Ecosete Brasil também por 10 anos, foi consultor da FAO aí lá em Moçambique, técnico da Caresc de 67, olha aí, ó, 4 anos tinha nessa época, Joca, até 99, secretário executivo aí de 74, 76 da Associação de Criadores de Suínos, secretário executivo do CEPAGRO, de 90 a 94. Foi professor visitante também na disciplina de suinocultura, membro da Câmara Temática aí de Agricultura Orgânica do MAPA, foi um perito brasileiro aí de um intercâmbio com a Europa aí, na criação de uma legislação de orgânicos. O PC, nosso vulgo Paulo César Arnes, agrônomo, foi da FEAB, trabalhou aí na Secretaria da Agricultura do Estado, aí, botou entre parênteses com o Paulo, lá no CEPAGRO, com o Joca, na PACO, foi para Recife em 93, consultor do PNUD, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, também com o Presoto lá, desenvolvimento local. Em 2004 em diante, atuou no PNUD, no IICA, na FAO e no BID, no Sistema de Desenvolvimento Territorial, Desenvolvimento Rural Comunitário, e é membro do IAD hoje, né, que depois ele fala um pouco, sócio da empresa de consultoria Prismate. E a Thaís, que é nosso convidado especial, como a mais nova membro aí do grupo aí, da turma, ela não faz parte, né, dos batateiros da década de 80, engenheira agrônoma, com doutorado em geografia e pós-graduada aí em desenvolvimento regional, tem pesquisa na área de circuitos curtos, né, que é um pouco do tema de hoje, professora lá da educação, na área de educação, Departamento de Educação do Campo, né, da UFSC, cofundadora aí da Associação Acolhida da Colônia, a gente teve a oportunidade na época também para dar uma contribuição, empreendedora social da rede, como é que escreve isso? Eu não vou ler, porque está meio estranho esse nome aqui, a Choca, e coordenadora de orgânicos solidários. Beleza? Então, seguindo o ritual aí, vou pedir para o Joca contar um pouco aí da sua trajetória, em seguida ele apresenta o tema, a Thaís vai fazer um breve relato também da sua experiência concreta aí com a Acolhida na Colônia e o Orgânico Solidário, e o PC vem para dar a sua contribuição com a sua experiência também, depois a gente abre para os participantes. Joca. Então, muito obrigado, Paulo. Então, estimados companheiros, companheiras de jornada, eu nasci em Cruz Alta. Na época, um distrito de Cruz Alta que se chama Boa Vista do Cadeado, hoje é um município. Tem um prefeito do PDT, Manuel Brizola. E esse município ele teve origem numa estância missioneira, se chamava Estância Durazno. E com o acordo de Portugal e Espanha, as estâncias foram destruídas, né? E fazendeiros, e gente que prestou serviços ao governo brasileiro,
acabaram recebendo aquelas terras, né? Aí eu nasci. E meus ancestrais, meus avós, bisavós, têm português, têm espanhol, provavelmente tem índio, tem negro. Então, eu sou uma mistura disso aí, né? Como lembra o Darcy Ribeiro, uma mistura de dominadores e dominados. E eu estimo que o Brasil vai ganhar seu rumo a hora que definir quem vai mandar nesse país. Se é o lado da personalidade brasileira dos dominadores ou ao lado dos dominados, até hoje. Eu digo isso que tem os dois lados porque os meus avós dos dois lados, seja lá de Cruz Alta ou seja de Santo Ângelo, pelo lado paterno, dos dois lados eram grandes proprietários de terra. A origem dessas terras eu nunca consegui saber exatamente, mas dá para ter uma ideia clara que isso deve ter surgido na época em que os índios foram desalojados, né? Eu estudei sempre em colégio público, até a universidade, e o meu avô materno, que se chamava Manuel José Vieira, conhecido como Maneco Vieira, ele foi um homem, foi uma liderança local, lá na Boa Vista do Cadeado. Comandado por um senhor chamado Firmino de Paula, Coronel Firmino de Paula, que era lá de Cruz Alta, que conheci bem a casa dele e tudo, passava na frente todo dia. E o Coronel Firmino de Paula foi uma figura proeminente na Revolução Federalista de 1893. Ele comandava a chamada Divisão Norte, de um exército organizado para aquela revolução, e foram as tropas dele que cercaram e eliminaram o Gumercindo Saraiva, que era o líder federalista, Maragato, né? Ali perto de Palmeira das Missões. E o meu avô teve envolvimento muito forte nessa revolução, e depois, junto com alguns tios, também se envolveram na Revolução seguinte, que veio em 1923, e depois até um pouco de 1930, que foi a Revolução do Getúlio, né? Eu comecei, vamos dizer, o meu esclarecimento político, se é que eu tenho algum, ele começou lá mesmo em Cruz Alta pelas mãos de um advogado comunista da cidade que me dava pequenas brochuras para ler, muita conversa também, né? Eu estudei com o filho dele numa época, então tive essa oportunidade. E depois realmente foi na universidade, foi em Porto Alegre, na Escola de Agronomia, e muito pelas mãos do professor Pinheiro Machado, o Pinheirão. Eu terminei meu curso em 66, em 67 eu vim direto para a Caresc, tinha algumas ofertas de trabalho no Rio Grande do Sul, mas o momento era muito difícil, e a Caresc, com tudo que se fale, tudo que se diga, a Caresc abriu oportunidade para
todos os jovens da agronomia na época que, de uma forma ou outra, tinham passado comprometedor à luz da ditadura militar. E ali na Caresc, o Cristóvão, de saudosa memória, e o próprio Glauco e outros, eles, a posição deles foi assim: nós estamos precisando de vocês aqui. Agora, a regra é bem clara. Nós prestamos um serviço para o governo, então tem que seguir a regra da casa, senão não tem jeito, né? Mas, para quem estava precisando trabalhar, menos mal. E vieram muitos companheiros meus vieram para a Caresc nessa época. De uma turma veio 15, 20, da outra veio mais outros 15 ou 20, e assim sucessivamente durante alguns anos, né? Em outros locais era interditado, né? Eu tive uma proposta de trabalho no INCRA e um general do INCRA não me deixou trabalhar lá. E depois tive outras propostas da Embrapa, um outro general da Embrapa não me deixou trabalhar lá. Então, foi isso que aconteceu. Na Caresc eu fiquei a minha vida toda profissional, até sair num plano de demissão voluntária em 1999. O governo, com a ascensão do governo neoliberal do Clânio Bing, as condições da extensão rural ficaram muito difíceis, né? Houve aquela barbaridade de juntar a Caresc com a Impasc, com a Cidasc, não sei o que mais, e aí eu me lembro que em 4 anos teve 5 presidentes lá, então o Eros conhece melhor do que eu até essa história aí, né? Mas foi uma coisa que ficou muito difícil de fazer qualquer trabalho lá dentro para quem quisesse trabalhar, né? Então eu saí numa demissão voluntária e fiquei 6 meses trabalhando como operário na reforma de uma casinha que a gente tinha ali na Lagoa. Acho que mais atrapalhei do que ajudei como operário, mas os peões nunca me falaram nada. Eu ia para lá de manhã, saía de noitinha, comia lá junto com eles, conversei bastante com o operariado lá da obra. E aí eu fiz isso mais como descanso, assim, né? E depois, no ano seguinte, eu fundei a Ecocert, a partir do zero, fui indo, e se tornou uma certificadora importante no contexto brasileiro. Em 92, eu já estava mais para lá do que para cá, na EPAG. Aí eu fui criar o CEPAGO, junto com alguns companheiros que estão aí, Presoto, PC, mas teve também Valério, Feijão, uma porção de gente que ajudou. O Eros participou um pouco também, a criar aquela entidade. Que está lá, está viva, né? Funcionando, eu acredito que bem. Aí eu fiquei 10 anos dirigindo e trabalhando na Ecocert, e depois saí. Terminou meu contrato lá com os franceses, eu resolvi sair. E atualmente eu toco algum trabalho de consultoria pelo Brasil, às vezes aqui, ali, lá, São Paulo, Bahia, outros locais, mas eu me dou o luxo de escolher. E o que eu faço mesmo nesse momento é aqui em Santa Rosa de Lima. Eu sou membro voluntário da equipe técnica do Centro de Formação em Agroecologia e toco um projeto familiar de produção de óleos essenciais orgânicos. Isso eu tenho me dedicado nos últimos meses de confinamento fazendo isso. Está quase pronto para operar o galpão industrialzinho, pequeno, tudo, mas acho que vai ser um projeto bonito de tocar. Então, na minha trajetória pessoal, é isso aí. Sobre o tema que eu discuti um pouco com o PC, para a gente... Sim? Não, então, Joca, só para dar uma introdução, então, para ajudar vocês aí, o tema aí que o Joca propôs
Daí, na sequência, ele conversou também com a Thaís, conversou com o PC, né? Depois eu conversei com a Thaís, então ficou definido que é o desafio da agricultura orgânica. O Joca fez um pequeno texto aqui que eu vou tomar a liberdade de ler até para a introdução, que a agricultura orgânica, apesar de ser aí no nicho de mercado, evolui rapidamente para tornar-se um mercado na área de produção de alimentos e insumos para cosméticos. Isso vem gerando crescente interesse de grandes empresas do ramo de alimentos ou simplesmente grandes investidores em entregar e assegurar espaços ou hegemonia. Por sua vez, gera inquietações nas pessoas e grupos militantes ao longo dos anos que vem constituindo a agricultura orgânica. Então, nessa live, ele pretende abordar isso, né? E para quem não estava no início aí, depois a Thaís vai apresentar a sua experiência concreta na colhida e no Orgânico Solidários, e o PC, então, vai contribuir aí com a sua visão também aí com o trabalho dele, principalmente no Nordeste, nos últimos anos aí. Beleza, Joaquim? Só mais um lembrete, então. Ok. O Fabinho, pedir para o Fabinho e o Presoto, a hora que puder, ligar a câmera, e o pessoal manter o microfone desligado aí. Então, só ainda resgatando um pequeno detalhe da minha vida pessoal, onde eu vivi, predominavam grandes fazendas, né? Mas tinha também uma agricultura familiar de um grupo de imigrantes italianos que chegou naquela localidade, né? E disso resulta que eu tinha, agora já faleceram, né, 2 tios, um de sobrenome Daltroso e o outro Alegrete, lá em Cruz Alta. Casados com um com a irmã da minha mãe e outra com a irmã do meu pai. Mas conhecer mesmo a agricultura familiar eu vim conhecer em Concórdia, quando eu comecei a trabalhar lá no Oeste e também no Vale do Itajaí. Aí que eu me deparei realmente com a realidade de um agricultor familiar, sua pequena propriedade e a sua família trabalhando, né? Então, sobre o tema que nós gostaríamos de colocar alguns dados para reflexão, os desafios da agricultura orgânica. Os mais velhos aqui, eu não sei se tem algum que se equipare comigo, mas viveram já nos anos 70, pelo menos mais para o final dos anos 70, os encontros do EBA, né, da agricultura alternativa, chamada na época, né, e que resultou depois num texto legal que iniciou-se uma produção orgânica um pouco desordenada, vamos dizer, né, no país, e que desembocou finalmente na lei da agricultura orgânica, né, a Lei 10.893, né? E que então regulou o setor. E foi um acontecimento, né, muito grande. É uma lei, em alguns pontos de vista, muito adiantada, muito mais que outros países. O regulamento europeu, que é a base para todos no mundo, que é o mais antigo, que data de 91, não contém os itens completos sobre a questão social, ecológica e ambiental da agricultura que tem a lei brasileira. Não chega a 0,5% das propriedades brasileiras que fazem agricultura orgânica, dá mais ou menos 1 milhão de hectares, uns 18 mil produtores oficialmente cadastrados no Ministério da Agricultura. Então, constitui um nicho ainda, mas é uma coisa que vem crescendo há mais de 10, 15 anos, vem crescendo na base de 10, 15, 20% ao ano. E agora chegou um momento em que esse nicho passa a ser uma perspectiva importante de mercado e, portanto, de cobiça, né? Por onde tem mercado, os mercadistas, os capitalistas estão de olho nele, né?
E começaram, então, grandes empresas, grandes grupos a olhar isso com mais atenção e mais de perto, né? Grosso modo, hoje, 64% da produção orgânica é vendida no Brasil em supermercados e 26% é vendida em feiras, entregas domiciliares, etc., né? São circuitos mais curtos de comercialização, né? Os desafios que aparecem com essa mudança de paradigma da agricultura orgânica de nicho para mercado, primeiro é como assegurar aos brasileiros uma alimentação de qualidade, tal como é o alimento orgânico, né? Porque hoje são consumidores de orgânicos classe média alta ou rica, e pessoas com muita consciência em relação ao que come. Não dá para dizer que o povão tem acesso à produção orgânica, obviamente, no nosso país, né? Então, esse é um desafio muito grande, né? E também existem empresas enormes como Walmart, Unilever, a Carrefour, Nestlé, que estão entrando e a demanda deles é gigantesca. Então tem um desafio que é de onde é que vai sair o produto orgânico para abastecer essa gente aí, né? E finalmente o que é mais importante, que eu acho que é o real desafio que nos toca refletir, é como vai ser assegurado o espaço da agricultura orgânica, da agricultura familiar na produção orgânica brasileira. Até hoje, a agricultura familiar tem sido predominante na produção orgânica. Mas com esse quadro que aparece aí, as coisas vão se modificar. E em que razão, em que sentido, em que velocidade, eu não sei. Mas certamente elas não vão continuar como vieram até hoje, justamente pelo fato do setor estar se tornando atrativo para o grande capital. Então, num panorama mais assim, rapidamente, né, nos Estados Unidos, a gente já viu, eu passei um tempo com a Alice e a Cecília lá, uns anos atrás, lá na Califórnia, para ensaiar e aprender um pouco de inglês, e a gente já viu lá cultivos gigantescos de orgânicos certificados, de moranguinho, de batatinha, enfim, diversos cultivos, né? Mas a história americana é um pouco diferente, né? Eles já nasceram com propriedades um pouco mais maiores, né? 200 hectares, 300, 500. Não foi como no Brasil, onde as propriedades familiares ficaram na história, pelo menos no sul, na história da colônia, com 25 hectares, né? Agora, o que aconteceu de significativo lá e que está inquietando os militantes da agricultura orgânica americana é que o dono da Amazon, que se chama Jeff Bezos, né? Ele comprou a rede Whole Foods, que tem 460 supermercados orgânicos nos Estados Unidos, reputadíssima no mundo inteiro, supermercados de grande qualidade, e foram comprados por esse capitalista aí, investidor, dono da Amazon. É um sinal evidente que eles estão entrando no ramo, né? Na França existe a mesma tendência, mas tem reações. Tem a certificadora mais antiga da França é contra, a Federação dos Produtores Orgânicos Francesa se lançou
manifesto contrário deve permanecer como uma atividade mas eu recebi uma análise mais consequente, mais atualizada de um grande companheiro que eu tenho lá de 30 anos, e que é um homem que hoje é presidente de uma Biocop, que é a rede gigantesca, é a maior rede de distribuição de orgânicos na França, são cooperativas, né? Ele é presidente de uma delas, ele está me falando que está havendo debate e que provavelmente na França o que vai acontecer é que vai haver uma convivência dos sistemas tradicionais e alternativos de comercialização com a entrada desses grandes aí na comercialização dos produtos orgânicos. No Brasil, o debate ainda não é intenso, mas ele já acontece em alguns locais e tem uma situação que dá para descrever assim em três experiências que acontecem nesse momento no nosso país. A primeira delas de grandes empreendimentos na agricultura orgânica, né? Não é ainda o tipo assim do cara da Amazon que vem e se estabelece, mas é gente que já é do ramo. Então, a primeira delas, por exemplo, é a Native, em Sertãozinho, lá em São Paulo, né? Eu conheci esse projeto porque, quando eu estava na Ecocert, nós fomos chamados a certificar uma parte do projeto deles. São 14.000 hectares de cana orgânica em lavouras consecutivas. Assim. Não são mais coladas porque eles, corredores ecológicos dentro das lavouras, reflorestaram, né, para o trânsito dos animais, etc. Mas são 14.000 hectares de cana. Eles vendem, é o maior exportador do mundo de açúcar orgânico. Produzem demerara, produzem branco, produzem diversos tipos de açúcar. Além disso, produz café, produz soja, produz outras coisas, né? Aí vale a primeira pergunta, né? O açúcar mascavo feito em pequenas unidades, né? Pequeninhas, caseiras quase. Temos bastante gente a um empreendimento desse porte aí, terão que ter estratégias muito especiais para poder sobreviver. Mas a Alicia conheceu porque fez parte de um documentário sobre a agricultura orgânica que a Contraponto, onde ela é sócia, que fizeram, é a Fazenda da Toca, lá em São Paulo, que pertence a um filho do Abílio Diniz, que é o Pedro Diniz. Eles têm 2.300 hectares, eu acho, na Fazenda da Toca. Mas, para dar um exemplo do que mais significativo, eles têm um setor de gado de leite, tem de ovos, tem de frutas, tem diversos setores dentro da fazenda. Eles produzem, atualmente, 57.000 ovos por dia, orgânico, estou falando tudo orgânico, né? 57.000. A nossa amiga Dida produz ovo orgânico aqui em Santa Cruz por dia de ovos, né? Então é uma diferença meio brutal, assim, né? Por outro lado, conhecendo esses dois empreendimentos mencionados, a gente sabe que, por exemplo, lá na Native, a Vanice, que foi fazer uma auditoria lá, nós pedimos para reunir, eles têm 800 empregados, pedimos para reunir separado com os trabalhadores para poder avaliar a condição de trabalho dos empregados, né?
como manda a própria lei brasileira. Eles todos se manifestou, todos têm carteira assinada, tem escola para as crianças, tem posto de saúde dentro da fazenda, tem, enfim, aparentemente são proletários que têm uma regra de jogo bem definida, não são proprietários, né? Mas trabalhadores assalariados. Lá na Fazenda da Toca é mais significativo isso aí, porque a Alicia viu a escola que eles mantêm dentro da fazenda. Na época, o proprietário com a esposa moravam na fazenda e as crianças deles frequentavam a mesma escola dos operários. Então, é sinal que era dada importância para o ensino para as crianças, né? Esse é o outro lado desses empreendimentos grandes. E o terceiro exemplo que eu queria mencionar é um exemplo mais próximo da gente, que é o do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, lá em Santa Rita, ali perto de Porto Alegre. Eu fui lá conhecer, fiquei encantado com o trabalho que eles fazem lá, reuni com 3 lideranças do movimento que tocam aquilo lá e percebi a importância que tem a qualificação das pessoas, né? Os 3 passaram 2 anos ou 3 anos, não sei, na Espanha, num curso de gestão lá da Mondragón, na Espanha, que depois acho que veio assessorar eles aqui, né? Então é gente que administra com precisão, ou com o mínimo de precisão necessária para um empreendimento do porte que é aquele do MST lá na Santa Rita. Eles têm 300, são mais assentamentos que fazem, mas estão centralizados, vamos dizer assim, na Santa Rita, né? Deve ter hoje uns 350 produtores de arroz orgânico, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, abastece diversos pontos do Brasil e exporta um pouco, inclusive. Então, é outro empreendimento de porte que se insere na produção orgânica, só que, evidentemente, com uma diferença fundamental, né? Ali é um assentamento, é um trabalho coletivo de 350 famílias. Eu não sei como os resultados são partilhados lá, mas imagino que muito bem. Eu imagino que o trabalho seja devidamente remunerado nesses assentamentos, né? Enquanto que na produção sob a mão de um investidor, naturalmente ele pode pagar bem os empregados e tudo, está tudo funcionando direitinho, se sobrar é dele, né? É do capital que foi investido lá, não é uma coisa coletiva, né? Então essa é a grande diferença. E finalizando, eu tenho a ideia também que essa agricultura em grande escala, que está vindo, já se faz presente no Brasil, no mundo, e vai aumentar. Eu acho que não sem dificuldades, agricultores familiares brasileiros conseguirão manter um certo espaço. Eu não sei se vai ficar em 20%, ou 30%, ou 10%, ou 15%, não sei. Não dá para dizer isso ainda. E através desses circuitos curtos, né? Vendendo, entregando a domicílio, vendendo nas feiras, consumidores que se organizam vão comprar nas propriedades, enfim, tem diversas formas, né? Algumas estão indo bem, agora com a pandemia a venda domiciliar cresceu muito, né? Aqui, pelo menos aqui no Sul, né? Nós mesmos, por exemplo, já faz meses que a gente recebe os alimentos em casa e vem de uma cesta que é produzida, organizada aqui na região das Encostas da Serra, né? Pela acolhida, né? É uma cesta organizada pela acolhida. Então, eu acredito que haverá uma convivência. Agora, eu acho que essa convivência vai ser mais fácil de ser
de ser mantida ou suportada pela agricultura familiar se os agricultores familiares puderem se organizar. Porque individualmente vai ser muito difícil de se manter nisso. Então, eram essas as observações que eu queria deixar nesse tema desafios da agricultura orgânica brasileira aqui para nós. Joca, João Augusto, muito obrigado. Pessoal, como todos sabem, a gente adquiriu um Zoom com tempo ilimitado. Eu não sei o que aconteceu, mas ele está dando um limite aí de 1 minuto. Se por acaso Meu Deus! a gente vai ter que abrir rapidamente uma nova reunião. Vou pedir como é que se diz assim, a paciência de vocês, tá? Vamos ver, ele está dizendo que vai ter um upgrade, tá? Mas era para ser ilimitado. Então, vamos passar agora então para a Thaís, Thaís. Se por acaso cair, o Pedro está aqui do meu lado e vai ajudar a criar uma nova reunião. Eu peço a gentileza de todo mundo retornar para a reunião daí, tá bom? Thaís, é contigo. Abre o microfone aí e toca a ficha. Boa noite a todo mundo. Uma alegria estar com vocês aqui nesse bate-papo e revê-los, mesmo que seja pela tela de um computador, né? Queria agradecer o Paulo pelo convite e publicamente agradecê-lo também pela parceria no Programa Orgânico Solidário. O Paulo conseguiu, né, numa articulação, fazer viação lá no Orgânico Solidário. Aliás, vários dos colegas que estão aí participaram. Um abraço. O Paulo, na verdade, estava me devendo, né? Porque desde 1999, quando ele tentou me matar na estrada de Anitápolis, eu tenho pesadelo com ele no volante, desastre. Então, o favor aí tá mais que pago. Mas é isso. Eu queria dizer também da alegria de participar de uma live com o Joca. Não sei se muitos de vocês conhecem um pouquinho da história, né? Minha de chegada na agronomia e de briga, né, de relutância em fazer a disciplina de estágio de vivência. Por sorte, eu encontrei uma professora mais teimosa que eu, que não aceitou meus atestados médicos de asma, de bronquite, me fez ir para o estágio de vivência, Alícia, culpada. E através desse estágio, né, eu conheci a agricultura familiar, um pouco dessa realidade, me apaixonei por ela. Também foi a Alícia que me permitiu uma aproximação com o Joca, quando eu voltei do estágio, né, toda querendo saber o que fazer da vida, tinha conhecido uma realidade muito desafiadora, e como pensar alternativas. Então a Alícia me acolheu e me apresentou o Joca, e o Joca, por sua vez, me levou para o Cepagro, onde eu tive a oportunidade de conhecer muitos de vocês, acompanhar o trabalho, né, Presoto, a Vanice, com as agroindústrias, participar de pesquisas no Estado, e sempre dialogando com o Joca e com a Alícia sobre a minha vontade de contribuir de alguma forma com a realidade que eu tinha conhecido em Ceará, onde eu realizei meu estágio de vivência. E o Joca, um dia, numa conversa, eu acho que, assim, né, uma característica do Joca, que eu conheço poucas pessoas, essa inovação, essa visão, né, um grande visionário. Foi assim com a suinocultura ao ar livre, com fomento à agricultura de grupo, muitas inovações agora, né, nos óleos essenciais. E numa conversa com o Joca, ele, no Cepagro, ele me perguntou: mas e daí, como é que tu tá vendo a agroindústria, isso e aquilo? E eu comentei: tudo é legal, mas nada brilhou meu olho ainda, acho que não é o que eu gostaria de contribuir. E aí ele comentou, né, da experiência que ele tinha tido na França durante o mestrado, se não me engano, de conhecer iniciativas de agricultores que trabalhavam com turismo rural, que abriam as suas propriedades para o recebimento de visitantes. E, enfim, colocou que isso era uma importante complementação de renda, agregação de valor aos produtos, permitia a venda direta.
E ele foi falando aquilo e foi me fazendo muito sentido. Pela realidade que eu tinha conhecido, claro, buscava uma atividade que pudesse gerar renda para as famílias, mas mais que isso, que pudesse contribuir especialmente para as mulheres, por toda a questão da invisibilidade, da falta de perspectivas que eu tinha conhecido na realidade judiciária. E aí o Joca comentou comigo que tinha um agricultor, Gerard, que estava morando, isso eu falo lá de 1996, que estava morando em Campos Novos e que havia, então, que trabalhava na França com essa proposta de turismo rural, pena que ele estava indo embora no dia seguinte, ou 2 dias depois, mas que achava que era uma coisa que tinha a ver comigo e que a Epagre já tinha começado um trabalho e tal. E eu fui para casa e não conseguia parar de pensar naquilo, achei genial a proposta, não tinha nunca ouvido falar disso. Liguei para a prefeitura de Campos Novos, no outro dia eu estava na casa do Gerard, articulando a minha ida para a França. E aí o Joca, ele não só tem visão, como ele é isso, ele te adota, né? Ele organizou meu estágio, abriu as portas dos parceiros que ele tinha construído na França e soube muito, né, me orientar e me desafiar no meu retorno. Então, Joca é uma referência na minha vida, Alicia, Joca, eu não tenho nem palavras para agradecer. Dessa iniciativa, dessa experiência, surge então a Acolhida na Colônia como inspiração do trabalho que eu vi na França, desenvolvido pela associação que lá se chama Accueil Paysan, uma associação que foi fundada pelos agricultores, muitos, do maio de 68, então altamente engajados no movimento contrário, né, à agricultura que elimina, mas também ao modelo de turismo que exclui, que homogeneiza e que elimina. Então, em 98, quando eu voltei para cá, para o Brasil, depois finalizando o curso, com esse desafio do Joca, do Valério, do próprio Feijão, eu fui conhecer Santa Rosa de Lima e a gente, então, criou a Acolhida na Colônia no ano de 1999. Queria dizer que a minha participação é muito pequena, é fácil dar ideia. Ideia é fácil, né? Mas executar a ideia é difícil. E os agricultores que tiveram a coragem de enfrentar e de desbravar esse campo que era tão... não haviam experiências dessa forma, foram realmente determinantes, né, para o sucesso da iniciativa. Então, para não me alongar muito, eu vou passar um vídeo, convidar vocês para ver um vídeo de 2 minutos, que a gente editou agora, é um recorte de vários documentários da acolhida, que conta um pouquinho do que é o nosso trabalho, para quem, porventura, ainda não conhece. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. O Paulo tem que me deixar compartilhar a tela. A última vez que ele foi fazer isso, ele desligou a sessão aí, Paulo. Ô, Thaís, não é melhor mandar no chat e cada um acessa? Pois é. Não, eu acho legal assistir junto. É mais prático. Eu acho legal assistir junto. Se o Paulo eu acho interessante ver em conjunto. Não funciona. Já liberou, Thaís? Paulo clica. Já liberou? Então vamos lá. Vou tentar. Vamos ver se funciona. Só um pouquinho. Thaís, não esquece de autorizar o áudio do computador. Na hora que você botar o share, bota com o áudio do computador. Me avisem se não estiver funcionando, tá? Quem bota a comida no prato dos brasileiros é a agricultura. Está funcionando. Pouco mostrado e valorizado, além de faltarem incentivos públicos sustentáveis. Ele plantou fulvo, plantou cana, criou vacas, criou galinhas, tentou se manter ali, na terra que tinha sido dos pais e dos avós. Chegou uma hora em que não dava mais. A acolhida na colônia nasce da necessidade de mudar esse contexto, tirar os agricultores familiares da invisibilidade.
precariedade e abandono, despertando seu protagonismo como agentes de mudança. É um resgate dos valores da vida rural e, ao mesmo tempo, uma resposta a um anseio crescente da cidade pelo contato com a terra. Era uma ideia nova e louca também. Aí vem pra cá no meio do mato fazer o quê, gente? O que as pessoas vêm fazer aqui? A gente nunca mais usou veneno e começou a preservar a questão do meio ambiente. Você não está isolada, você está trabalhando num grupo e isso te dá uma segurança. Anos atrás, não se via uma mulher fazer alguma reunião, algum debate, alguma coisa. Mulher não tinha vez, não tinha voz, não tinha nada. Então, isso mudou muito, né? Porque mesmo na associação da acolhida, quem toca, assim, quem é as mulheres. Né? As pessoas mais novas vendo que é possível o que está acontecendo, servir de exemplo, né, para as próximas gerações. O resultado visível da acolhida tem sido a melhoria da estrutura das propriedades rurais e da renda familiar, mas ainda mais importante é a melhoria social, a mudança no semblante e na atitude de mulheres empoderadas, a permanência e envolvimento dos jovens, que agora veem o campo como uma opção de vida, e o enorme e crescente interesse dos consumidores, que nos dá a certeza de estarmos no caminho certo. Então, esse é um pouco o trabalho da acolhida, né? Como o Joca mencionou, uma coisa bem interessante agora com a pandemia, logo nos primeiros 15 dias, quando os nossos agricultores ficaram sem a oportunidade de escoar a produção direto na propriedade, que é o nosso objetivo, né? A venda da produção orgânica em loco, seja na mesa, na refeição, ou para o turista levar ao final da viagem, rapidamente se organizou um grupo de agricultores e de consumidores, de turistas, para pensar alternativas para apoiar esses agricultores. E aí, bom, uma das soluções foi a de constituição de um grupo de consumo. Hoje a gente já tem uma lojinha virtual, tem um agricultor que comprou um veículo grande para poder fazer o transporte, as vendas estão ampliando, o que mostra a resiliência e a importância fundamental desse contato mais próximo entre campo e cidade, e muito mais do que contato, a relação de solidariedade que se estabelece durante uma visita. Então, eu sei que quando a gente, voltando aos objetivos da discussão da reunião de hoje, eu sei que essa não é uma solução para todos os agricultores e agricultoras que produzem orgânicos, até porque muitos não têm perfil, não gostam disso, mas é uma atividade, na minha opinião, hoje, determinante para qualquer projeto de desenvolvimento rural, por toda a visibilidade e tudo que ela proporciona. Então, depois a gente pode debater um pouco. Eu vou rapidamente falar da segunda experiência. Essa daí da acolhida é uma experiência de 20 anos já, da experiência mais recente que eu venho participando, que é do Orgânico Solidário, que é um programa de distribuição, também de distribuição de alimentos. Eu vou mostrar uma apresentação, especialmente porque eu quero falar das fotos, vou compartilhar com vocês. Então, o Orgânico Solidário é uma campanha que surgiu primeiramente no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, por conta da crise gerada pela pandemia da Covid, por parte de empreendedores, principalmente de jovens empreendedores da área de tecnologia, que começaram a ver produtores com dificuldade de escoar a produção pelo fechamento de restaurantes, a minha própria merenda escolar. Então, eles propuseram criar uma campanha para complementação da cesta básica tradicional, que pudesse ser doado para famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Então, com esse duplo apoio dos agricultores e das pessoas que precisavam desse alimento. Começou no Rio de Janeiro, hoje está presente em 4 estados, incluindo aqui Santa Catarina. Essa figura que aparece, essa fotografia é de uma pessoa que recebeu a cesta no alto ali do Mocotó, né? Como é que o projeto funciona? Cada doação
que hoje é R$50, até uma semana atrás era R$45, dá direito, a gente consegue comprar uma cesta de 6 quilos de legumes, frutas, verduras, e basicamente tem aqueles 3 pilares ali do centro. A gente precisa de doações em dinheiro, mas também doações de tempo. Nós temos um time enorme de voluntários, todo o trabalho do orgânico, desde a promoção, a montagem das cestas, entrega, produção de conteúdo, tudo é formado por um time de voluntários. Aqui em Santa Catarina, e falando principalmente da organização em cada estado, aqui a gente tem uma organização bem particular, que é feita pelo PET, que é o programa que eu coordeno na Educação do Campo, com os meus bolsistas. Nós conseguimos articular lá na UFSC uma linha de montagem, então o agricultor, eu seleciono os agricultores, a gente faz uma curadoria dos produtores, o nosso foco, claro, sempre é agricultor familiar, não necessariamente da colhida, mas prioritariamente, mas a gente tem aberto para outras famílias, mas prioritariamente propriedades que são tocadas por jovens e principalmente por mulheres. Então, nós montamos uma linha de montagem das cestas lá, o agricultor chega com seu produto, toda semana eu faço uma lista com eles, com a família, com o agricultor, né, o agricultora da vez, uma seleção de produtos que eles têm disponíveis, montando aquele kit de 14 itens, 6 quilos. O agricultor, a agricultora chega na UFSC com o seu carro, descarrega, o nosso time de voluntários descarrega, monta as caixas que são também, foi uma articulação, uma doação da Clabin. E a gente fez também uma parceria com o material de construção, que empresta o caminhão para a gente levar para as comunidades. Tem um jornalista voluntário, que é o Feijão, que prepara nossos boletins informativos. Nós temos uma nutricionista voluntária que analisa a nossa cesta da semana, a disponibilidade de itens e que monta, então, receitas com aproveitamento integral. É importante falar que a gente fez uma pesquisa nas comunidades antes, e, claro, não é novidade para vocês, a maior parte das pessoas não come frutas, verduras e legumes, normalmente na sua dieta, já é uma dieta pobríssima desses ingredientes, e a maioria não conhece boa parte dos ingredientes que a gente doa. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de informação, de formação com relação ao uso e ao aproveitamento integral. E aí a gente tem a rede de amigos da acolhida se colocou à disposição e a gente tem atuado, inclusive criou um canal no YouTube com vídeos de culinária, tem feito, era para ser um trabalho mais simples, né? Comprar, distribuir a cesta virou algo super complexo, porque tem todas essas dificuldades que foram sendo colocadas. E o terceiro tripé, então, é a distribuição social. Desde o início, a gente chegou à conclusão que a gente não tinha como escolher as famílias que iam receber, a gente não tem essa inserção, então a gente buscou em cada estado, e aqui em Santa Catarina foi o Instituto do Padre Wilson, encontrar instituições com credibilidade que tenham um trabalho de seleção de quem mais precisa. Nas primeiras entregas, a gente foi fazendo uma distribuição para toda a rede IGV, são IVG, que são 8 instituições que fazem parte. Depois a gente chegou à conclusão que não faz sentido alimentar bem uma família uma vez na vida e nunca mais. Então, no diálogo com a própria coordenação do Instituto, a gente selecionou 2 entidades por várias razões, que são as que a gente está conseguindo, pelo volume de doações que a gente recebe, atender, que é a CAN do Mocotó e o Centro Cultural Escrava Anastácia. Aí tem toda uma questão de crianças que que comiam principalmente esses itens na escola, estão fora da escola, não estão recebendo, a história da violência no Mocotó, então uma forma de dar um apoio para eles nesse momento, vários critérios que fizeram a gente escolher essas 2 instituições, além do Lar e Recanto do Carinho. Então, semanalmente a gente entrega, fazendo um rodízio nessas instituições. O que é a nossa saída, né? O que a gente entrega com esse projeto? A gente tem pessoas alimentadas, e quem mais precisa nesse momento de uma alimentação sadia está recebendo a melhor, pena que a gente ainda não consegue ser mais abrangente.
nós temos feito um trabalho de educação alimentar e nutricional, a gente tem contribuído para fortalecer alguns produtores, não são muitos ainda, e uma coisa bem interessante é a imagem dos orgânicos, esse movimento do orgânico solidário. Enfim, a gente tem lá Marcos Palmeira, Bela Gil, que são, né, os divulgadores da campanha, os nossos embaixadores, mas a gente tem contribuído para se falar mais de orgânico, e não só do ponto de vista de que faz bem para a saúde, então se alimente orgânico, mas de fato de como essa ação de produzir e consumir orgânico tem impacto na nossa casa comum. Então, assim, além de tudo, eu acho que esse impacto do orgânico solidário um legado que é bastante importante. Para vocês terem ideias de alguns números, no Brasil a gente arrecadou 1.300.000, mais de 176 toneladas de alimentos orgânicos adquiridos a um preço justo e distribuídos a quem mais precisa. Falando em Santa Catarina, a gente é bem modesto, foram 11 toneladas, envolvemos mais ou menos 25 agricultores e agricultoras. Falando das imagens, esse produtor que vocês estão vendo ali com a família é o Serginho, aqui do Sertão do Ribeirão, o primeiro agricultor, a primeira família certificada pela acolhida aqui em Florianópolis, certificada na nossa marca, entrega na ocupação Marielle Franco. E aí, assim, falando de desafios, né, que também é acho que foi o primeiro que o Joca trouxe, como que a gente pereniza essa ação do orgânico solidário, como que a gente consegue fazer o alimento orgânico chegar para quem mais precisa dele. A gente vem pensando, a gente começou no site com a possibilidade das pessoas doarem por boleto, por cartão ou por transferência. O Ídio, por exemplo, faz transferência todo mês para minha conta, né, Ídio? Estou te vendo aí. E eu faço para o programa, enfim, a gente vai fazendo o que pode, mas a gente mudou, avançou, hoje a gente tem um programa de assinatura com a ideia de clube, então você pode se associar ao orgânico solidário, cadastra o cartão de crédito e todo mês você pode contribuir, por exemplo, com uma cesta. Esse é o ideal, a gente está trabalhando muito para isso, porque nos permite planejar as entregas, dar uma garantia para a família que na semana seguinte, sim, ela vai ter a cesta, da forma como a gente está. Eu estou aqui, ó, de olho no WhatsApp esperando, porque na sexta-feira a gente faz o balanço e vê se conseguiu bater a meta da semana para poder garantir a entrega da semana. Até hoje a gente não falhou nenhuma semana. Ali a gente tem, então, a fila que se forma na CAN e é tão legal, pessoal. A gente fica acompanhando as mães, mandando para o pessoal da CAN. Meu WhatsApp foi compartilhado nos boletins informativos, mas também numa matéria que o Jornal do Almoço fez, o pessoal perguntando o que vai vir na sexta, que eu já quero saber se eu vou poder fazer tal coisa, mandando foto dos pratos. Então, assim, a gente tem 1000 ideias e cada vez que a gente vai na comunidade, eu volto sem conseguir dormir pensando como que a gente faz para não deixar esse programa acabar e garantir mais entregas, porque, enfim, é lindo, assim. Então, lá embaixo, a foto das nossas caixas. Outra coisa que eu queria falar, assim, que as primeiras entregas, eu acho que os agricultores não tinham entendido muito a proposta. Então, eles acharam que era uma venda ali, circuito curto, grupo de consumidores. E aí eles chegam lá na UFSC, que vem o time de voluntários e o material de construção lá, o motorista da Oliveira contando que chega lá na entrega, como é que é. E a solidariedade, o depoimento, nenhuma vez a gente entregou o tanto que a gente comprou. Quando a gente comprou da escola lá do assentamento, a gente entregou 10 quilos e pagou por 6. Então, eu acho que é possível fazer mais também aproveitando com a solidariedade, trabalhando com a solidariedade dos agricultores, que são muito solidários. Né? Então, pensar, quando eu falo de como perenizar a ação, eu acho que eles têm que participar também da criação de uma... E aí já vem o segundo ponto que está ali. Que é que eu fico com a boca fechada, né? Já estou terminando.
Como a gente está pensando, então, nessa ideia de criar um programa de cesta social, manter a doação para quem realmente está em situação de vulnerabilidade muito séria, mas tentar criar um programa de venda de cestas com preço diferenciado. Como ampliar os impactos da educação alimentar e nutricional e como aproveitar esse movimento para ajudar a desenvolver ainda mais a agricultura urbana nessas comunidades, a compostagem. Queria deixar uma frase do Wellington, meu estudante que está ali, meu aluno da educação do campo e um dos nossos agricultores. Olha, a gente tem foto, a escola do assentamento vem entregar de Kombi de Fraiburgo para a gente, e eles não, imagina, eles vendem 2.000 e tantos para a gente, eles mandam foto, estão fazendo galpão para melhorar a área de produção da escola, comprando secador. Então, a Vera, nossa agricultora de Alfredo Wagner, e aí a fala do Wellington, um jovenzinho, me deixa muito emocionada, né, de saber que os produtos são entregues para quem mais precisa e merece. Então, vai mudando também a consciência desse pessoal. É isso, eu gosto muito da frase do Chabe, do meu grande mestre, que tem coisas que precisam e merecem ser sustentadas pelo conjunto da sociedade. Eu tenho certeza que o orgânico solidário é uma dessas coisas e a gente precisa pensar em estratégias para fazer isso ficar para sempre. Desculpa aí, falei demais. Beleza, vamos passar então para o PC. Para quem chegou mais tarde, a Eli está chegando, tá a Martinha também aí. Quem mais que chegou depois aí? Acho que foram a Eli. Eli, boa noite, Eli. Bem-vinda. Dá um oi aí. Abre teu microfone, Eli. Tem que abrir o microfone, Eli. Vamos passar para o PC então, PC. Vai lá, PC. Vamos nós. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu propus aí para fazer parte aqui desse momento, e aí poder estar dialogando com o Joca em torno desse tema, para mim é bastante... eu fico assim, bastante feliz de estar podendo contribuir novamente e estar podendo dialogar com o Joca sobre coisas que a gente já vinha discutindo desde o momento em que nós trabalhamos um pouco juntos na formação lá do CEPAG. Eu acho que o que Thaís falou do perfil do Joca, eu assino embaixo, é uma figura que contribuiu para Santa Catarina, para a agricultura familiar, principalmente pela sua capacidade de inovação, de estar trazendo temas novos e estratégias inovadoras de fortalecimento da agricultura familiar. Então, foi assim com o turismo na agricultura familiar, foi assim com o cooperativismo de crédito, que não estava ligado aí às grandes cooperativas, onde o Quito e o Valério deram aí a primeira contribuição para um estudo que eles fizeram em torno disso. Então, eu acho que o grande espaço de inovação acabou sendo o CEPAG durante um dado momento, que eu acho que, infelizmente, esse papel um pouco se perdeu, né? Dessa instituição chamada CEPAG. Não que ela não esteja cumprindo hoje com um papel importante, mas naquela perspectiva da inovação, eu acho que se perdeu um pouco. Bom, e de estar aí também com a Thaís, eu acho que a gente conviveu pouco, dialogou pouco, mas tenho acompanhado o que ela tem feito, ela, Valério, etc. Então, bastante feliz de estar podendo contribuir com vocês. Quando eu falei com o Joca sobre o tema, e a gente tentou alinhar um pouco o rumo da prosa aqui, assim, eu fiquei um pouco nesse papel de não estar trazendo nada sistematizado e tentar abordar alguns elementos adicionais a partir do que vinha da fala do Joca e da Thaís. É um pouco isso que eu quero estar fazendo agora, rapidamente, até em função do tempo. Mas eu acho que o primeiro elemento foi do que o Joca coloca em termos de recuperação um pouco da história. Óbvio que são rápidas pinceladas, a história é muito mais ampla e complexa em torno desse tema
da agricultura orgânica e da agricultura agroecológica, né, vindo lá da agricultura alternativa e dos EBAs, etc. Mas uma coisa que eu só queria pontuar adicionalmente ao que o Joca colocou, é que eu acho que a gente tem todo esse debate vem muito a partir e todos nós sabemos disso, mas enfim, da crítica ao modelo de agricultura, principalmente focado na base tecnológica, uma crítica aos sistemas produtivos, à base tecnológica de produção. E até a década de 80, o debate da agricultura alternativa também estava muito permeado pela crítica aos modelos vigentes, à agricultura hegemônica, e tentando construir estratégias de produção e sistemas de produção alternativos. A década de 90, principalmente no Sul, já se sai um pouco da porteira para dentro, para também, na agricultura orgânica, agricultura alternativa, agricultura agroecológica, e aí já inicia também o tema e esse conceito da agricultura agroecológica, trabalhando não mais só os sistemas produtivos, mas também as estratégias de agregação de valor aos produtos da agricultura familiar e também as estratégias de comercialização. Eu lembro que no início da década de 90 foi quando eu fui morar no Nordeste e tive a oportunidade, então, de rodar o Nordeste todo, e com algumas das ONGs a gente discutia aí algumas coisas. Eu lembro que ainda o Centro Sabiá, mesmo na década de 90, já mais no final da década de 90, ainda estava um pouco preso, e algumas ONGs ainda estavam um pouco presas a esse debate de como fazer as transformações dentro da unidade familiar de produção. E o tema da agregação de valor, da agroindustrialização e da comercialização vieram um pouco depois, já no final da década de 90 e já na virada do século. Então, eu acho que a gente tem essa transição toda, e eu acho que nós estamos agora num outro momento de desafio para a agricultura agroecológica, para a agricultura orgânica, que é dar um salto para um outro elemento que não tem a ver com comercialização, com produção, e tem a ver com disputar o imaginário dos consumidores, que, portanto, são as estratégias de comunicação, de marketing, né, que eu acho que talvez seja o desafio maior ali para a gente poder consolidar o espaço da agricultura familiar na produção orgânica. O Joca avança depois um pouco, saindo desse tema um pouco mais da história, ele avança para trabalhar as experiências que hoje estão sendo colocadas aí como estratégias, e aí vem esse dilema entre os diversos modelos, né? Ele traz os modelos que são das grandes empresas e que tendem a se consolidar, não tem nada no horizonte que nos aponte, né, para que essas estratégias elas vão perder espaço no mercado e vão perder espaço, inclusive no imaginário dos próprios consumidores, para outras experiências como a do Movimento Sem Terra, e que o Movimento Sem Terra, quando pega o exemplo, do arroz, da cadeia produtiva do arroz, consegue trabalhar escala de produção e, portanto, escala de comercialização. Se pegar o exemplo da cooperativa no oeste de Santa Catarina, do Movimento Sem Terra, da mesma forma, também conseguem organizar, criar uma logística de organização da produção e ter uma estratégia em escala de comercialização. Apesar de eu não saber exatamente como é que está a cooperativa lá do oeste, lá de São Miguel do Oeste, mas ela vinha nessa direção. E eu lembro que na década de 90, um grande debate que estava posto, eu inclusive no meu TCC, isso já no início da década de 90, trabalhei um pouco isso. E aí Eros, né, o meu orientador aí no meu TCC,
em relação a... Está desligado o teu fone aí, Eros. Então, assim, qual era o grande desafio ali? Não é só pensar a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica, mas quais as estratégias de organização da agricultura familiar possibilitam, né, que a agricultura alternativa, que a agricultura orgânica, que a agroecologia possam disputar mercados, seja nos circuitos curtos, seja nas estratégias de comercialização mais massiva. Então, eu acho que aí entra um outro tema, que é um outro desafio, que não tem a ver somente com o tema da agricultura orgânica, mas da organização dos agricultores familiares, e a organização, assim como o tema da comunicação é um desafio, o tema da organização é outro desafio para que a agricultura familiar encontre efetivamente o seu espaço dentro desse grande mercado. Então, eu acho que quando eu fiz um trabalho recentemente aí com o Joca e com o Jurandir, foi um contrato da Secretaria da Agricultura Familiar do MDA, feito para mim e para o Joca, para a gente sistematizar os documentos que tinha sobre cooperativismo da agricultura familiar. E Joca, para variar, trouxe esse elemento inovador, né, daquilo que hoje são... Paulo, como é que chama o que você está inserido com a tua loja, ou pelo menos você estava inserido com a tua loja, que são... Você fazia parte de uma rede, né? Como é que chama isso? Não é rede. Não é rede. Você estava... Franquia. Franquia, perfeito. Então, quando a gente propôs lá entre as estratégias, entre as diversas estratégias de circuitos curtos, circuitos médios, também trabalhar com franquias, eu lembro que a gente começou a levar uma certa saraivada de críticas, né? Como que a agricultura familiar poderia estar pensando numa estratégia de franquia, o uso de um instrumento e de mecanismos, né, do capitalismo, e depois, com mais calma e com mais tempo, a gente conseguiu colocar que essa é uma estratégia extremamente necessária e importante para a agricultura familiar, que é trabalhar também a ideia das franquias, porque efetivamente elas dão escala. E, ao contrário do que se pensa, trabalhar com as franquias faz com que a agricultura familiar se aproprie da estratégia, se aproprie da marca e, portanto, subordine as lojas e quem quer comercializar aos interesses da agricultura familiar, e não o inverso, né? As lojas... Pessoal, assim, só para um fechamento, acho que a gente já está... Vocês já tomaram várias taças e eu estou querendo bebericar alguma coisa ali também. Então, assim, eu estava colocando no final, assim, tentando pegar um pouco a prosa do Joca como eixo condutor aí da minha problematização. Eu acho que o que o Joca tentou, assim, colocar com bastante ênfase quando ele coloca qual é o desafio da agricultura familiar na agricultura orgânica, é um pouco esse desafio de vencer algumas resistências que se tem em relação a algumas estratégias até de comercialização. Eu acho que a gente já está efetivamente bem mais evoluído do que na década de 90 e no início aí dos anos 2000. Eu acho que a gente tem uma abertura para não ficar colocando isso enquanto dicotomia, ou circuitos curtos ou as estratégias de escala. Eu acho que tanto as estratégias de escala como as de escopo são estratégias válidas, desde que não se perca os princípios e os valores que orientam
à produção. Eu acho que, e aí quando a gente fala de princípios e de valores, a dicotomia e o questionamento está na escala industrial de produção e na escala da agricultura familiar de produção, e não tanto nas estratégias de comercialização, se são de escala ou de escopo, se são circuitos curtos ou amplos, ou até mesmo globalizados, né? E aí eu acho que eu quero voltar para esse grande desafio que eu acho que é o da comunicação. E ali que eu vejo que nós estamos bastante, já evoluímos muito, mas ainda com muitas fragilidades. Acho que a gente tem utilizado pouco as mídias, apesar do grande avanço. Eu acho que talvez a Covid veio ali para nos ensinar e para nos obrigar a utilizar mais esse ferramental das tecnologias e das redes para os processos de comercialização. Se intensificou mais aquilo que já vinha, né, que já vinha sendo exercitado com mais lentidão. Acho que deu um empurrão nesse sentido. Acho que o instrumental e o ferramental de inteligência geográfica precisa ser inserido e precisa ser encostado a essas estratégias de comercialização, que a comercialização industrial da produção orgânica faz uso intensivo disso, né? Quando está aí conseguindo fazer toda a cadeia de rastreamento dos seus produtos, né? Está embutido ali todo um ferramental de tecnologia da informação e de inteligência geográfica que possibilita isso. Eu acho que nós precisamos, com muito mais agilidade, mais rapidez, nos apropriarmos deste ferramental. Porque eu acho que a gente não vai... Não adianta colocar a disputa, né, entre o que é a comercialização feita a partir da produção em escala industrial dos produtos orgânicos e aquilo que é feito na agricultura familiar. Eu acho que nós vamos ter que utilizar a nossa capacidade de convencimento do consumidor em relação aos valores intangíveis que estão inseridos nos produtos da agricultura familiar. É ali que eu acho que a disputa tem que se dar, é na cabeça do consumidor, é na forma com que ele enxerga aquilo que ele está consumindo, e não só naquilo que ele está lendo no rótulo, ou também no rótulo. E os rótulos precisam expressar mais os valores, né, que estão inseridos dentro daquele produto. Eu acho que ali, para mim, que o desafio maior da agricultura orgânica e a conquista do espaço da agricultura familiar em relação à produção orgânica e agroecológica, para mim, ela está muito focado nas estratégias de comunicação, de marketing e nas estratégias de organização, que, para mim, é um outro tema que está ali colocado, porque é um desafio enorme a gente pensar a diversidade de estratégias de organização da agricultura familiar, o que é que deu certo, o que é que não deu certo, e como é que elas podem ainda serem revistas, repensadas, reimaginadas para esse desafio que é de colocar o produto orgânico e agroecológico na mesa dos consumidores. Em relação ao que a Thaís nos traz, eu acho que a própria experiência do turismo na agricultura familiar, e a Thaís coloca isso, é também uma estratégia de marketing, é também uma estratégia de venda dos produtos, né, e da marca dos produtos da agricultura familiar. Então, além de ser uma estratégia complementar de renda, ela é também uma estratégia de comercialização dos produtos para além do espaço de comercialização daqueles produtos. Eu acho que o que a Thaís nos traz aí, como a segunda experiência dela, eu acho que aí realmente também é um outro debate, porque ela nos mostra aí uma estratégia solidária que coloca a agricultura familiar
como um elemento de não só agricultura familiar, mas os produtos orgânicos que ainda são muito vistos como produtos consumidos pela elite, mas que podem e devem chegar aí a todos os consumidores, mesmo aqueles que estão em condição, digamos, menos estão em vulnerabilidade, digamos assim, em relação ao consumo, em relação à sua capacidade de compra. Então, acho que só o fato de estar conseguindo colocar os produtos orgânicos aí estão vencendo um desafio que era comum, né, dado que eram produtos um pouco mais caros do que os outros, e esse tabu se quebra, né? Então, acho que é uma experiência rica para ser melhor analisada, compreendida e, quem sabe, reaplicada aí em diversas outras realidades. E eu sei que eles já fazem parte de uma rede que busca estar fazendo isso. Bom, acho que essa era a minha contribuição, tentando problematizar um pouco e trazendo alguns outros elementos adicionais. Espero ter conseguido dar a minha contribuição aí nesse tempo. Obrigado, Paulo. Beleza, vamos abrir então aí, vamos ler aqui, ó, aproveitando o chat aqui, o Quito colocou assim uma coisa interessante aqui, ó, para a Thaís, para o PC e para o Joca aí. Acho uma tendência inevitável a entrada de grandes empresas no mercado dos orgânicos, mas nada garante que vão prevalecer. A agricultura familiar, historicamente, tem demonstrado grande resiliência e não vai ser diferente com aqueles que optarem pela produção orgânica. O lado bom disso tudo é que existe um enorme mercado de trabalho e espaço de inovação nessa área. Acho também que precisamos mudar o conceito de nichos de mercado para outras abordagens que estão sendo formulados. Exemplo de mercados imersos que amplia a análise, mas seria uma outra conversa. Pois o que tu quiser comentar aí. Eu vou tomar a liberdade só de fazer um rápido comentário aqui. Bem no início aí da pandemia, como eu tenho relação com 10, 12 agricultores que a gente compra deles aqui para a nossa feira, a gente ficou preocupado como é que os caras iam... Acabou a feira lá no centro, acabou a feira da Lagoa, que é o principal mercado deles, o que eles iam fazer? E comecei a pensar, liguei para o PC. PC, o que tu sugere aí, PC? Daí eu, conversando e tal, surgiu uma proposta interessante assim, na época. Qual seria? Bom, os agricultores se organizam, levantam sua capacidade de produção e de entrega, alguém organiza as comunidades, se organizam, levantam sua demanda, e o Estado, né, alguém articula, e teria que ter um Estado, né? Por isso que a questão aí, tanto para o Joca, como o PC, como para a Thaís, para os demais, nós estamos no período eleitoral sem o Estado forte, sem o Estado, né, comprometido com isso. É possível isso? Porque na época até o PC, eu lembro que o PC sugeriu uma coisa muito interessante. Pô, bota o Exército fazer essa logística, o Exército comprometido. A comunidade aqui da Tapera, a comunidade aqui das Areias, tem uma demanda grande com isso. Os agricultores têm uma demanda grande, o governo entra com financiamento, o Exército faz a logística, sabe? Eu vejo hoje que o pessoal está... Aqueles R$3.000, né, Thaís? Basicamente, que é o valor de uma compra por agricultor, pô, isso aí dá quase 2 meses, eu acho, de sobrevida para os caras, né? Mas é uma vez só, 2 vezes no máximo, né? Foi, Thaís? Eu acho que cada agricultor recebeu 1 ou 2 vezes esse valor. E as famílias também, né? Uma cesta, 2, 3, 6 meses. Então, como perpetuar essa questão dos circuitos curtos, nesse caso, os circuitos curtos, né? Sem o Estado, é possível isso? Queria abrir, então, para mais questões, aí faz um bloco aí, não sei, o Ildefonso, o Celinho, o próprio Quito, o Presoto, querem colocar alguma questão? Daí a gente volta um pouco para o Joca, para o PC e para a Thaís. Posso dar um pitacozinho rapidinho? Vai lá, Sérgio. Então, assim, o Joca falou uma coisa bem importante aí, que é a convivência, né? Então, vários momentos, vários modelos, né? E a tendência é isso, de convivência de modelos, de estratégias. E dentro do nosso campo, a gente tem muitas estratégias aparecendo, muita criatividade aparecendo. Inclusive, aí na pandemia, né? Vários grupos se organizando aí através de tecnologia de comunicação e outras formas, viabilizando a comercialização. Eu acho que uma estratégia fundamental que a gente não pode esquecer nunca é das compras institucionais, principalmente da alimentação escolar, porque além de ser uma oportunidade de mercado para a agricultura familiar, é também um processo educativo, né? De alimentação saudável, de consumo sustentável. Então, é um campo que a gente precisa
estar atento e sempre buscando apoiar, né? Agora, eu acho que assim todas as estratégias são importantes e válidas e todas elas devem ser incentivadas. Agora, fundamental é o protagonismo do agricultor, né? Então, sem o protagonismo dos agricultores, nada vai acontecer, né? Não vamos evoluir, né? E aí, então, eu acho que tem dois grupos aí que precisam ser trabalhados, que é as mulheres. Eu, por exemplo, sou muito fã do movimento de mulheres camponesas, que faz um trabalho excepcional, que tem, assim, buscado a autoestima e a participação das mulheres. E outra que é a formação de jovens, né? Então, hoje a gente tem um perfil de agricultor jovem que está aparecendo, que tem uma escolaridade maior, tem uma maior facilidade de discutir os temas, né? E que é o grupo que a gente precisa cada vez mais, dentro de cada um das suas organizações. No nosso caso, por exemplo, na EPAGRE, é de fazer esse investimento na formação de jovens, porque aí é que a gente vai garantir que a formação de lideranças, e que essas lideranças vão trabalhar com organizações que vão protagonizar os processos, né? E nós temos o nosso papel nesse sentido. É isso aí. Microfone, Paulo, você Paulo. está sem... Paulo, liga o teu microfone, Paulo. Quem é que quer contribuir? O Quito, o Presoto, o Delfonso saiu agora, já deve voltar. Voltou. Quito, aquele teu comentário lá. O Quito travou aí. Não, tá travado? Não, você está travado, mas fala, vai, deu, liberou. Não, eu acho pertinente a preocupação que o Joca traz, mas assim... Travou de novo, Quito. Eu não me causa surpresa. Estão ouvindo ou não? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Tá? Eu acho que é uma disputa de mercado. Agora, o que me chama a atenção é... Caiu de novo, Quito. Quando é isso? A minha internet deve estar ruim, desculpa. Segue em frente, segue em frente. Vai lá, agora liberou, vai. Não, só para concluir, Travou de novo. Vai lá, Presoto, então, por você ou o Ildefonso? Eu acho que o PC tocou. Não dá para te ouvir, Quito. Agora vai, Quito. Então, vamos lá, Presoto, você, Presoto, vai aí. Eu parei. Ou o Ildefonso, Presoto? Tá bom, vamos lá, então. Acho que o Quito parou mesmo de vez aí. A internet nos castiga, né? Nesses tempos de pandemia, a gente está usando bastante a internet e aí vemos o quanto sofremos com essa qualidade da nossa internet, né? Não é nada fácil trabalhar. Não, eu acho que... Bom, ouvir o Joca é sempre uma escola, né? É sempre um curso, né? Uma formação. Então, muito legal. Mas acho que todas as contribuições que foram colocadas muito pertinentes, interessantes e instigantes, né? Instigantes. Eu só queria fazer um comentáriozinho rápido. O PC resgatou um pouquinho do debate e me suscitou essa reflexão, porque na agroindústria, nesse tema da agroindustrialização, da agricultura familiar, em pequena escala, artesanal,
debatemos muito sobre a possibilidade de estabelecer um diálogo educativo com os compradores, mas especialmente com os consumidores. E claro que isso se dá de uma forma mais natural e corriqueira quando se estabelecem processos de venda direta, né? Falou-se aí da Feirinha da Lagoa, por exemplo, né? Um espaço maravilhoso há décadas ali, né? Eu frequentador todo sábado da manhã, agora estamos longe há muito tempo. Mas enfim, a venda direta propicia que os agricultores eles entendam um pouco a dinâmica do consumo, por um lado, por outro, consigam transmitir de uma forma muito didática e simples, funcional, para os consumidores o que está inserido naquele produto e no processo produtivo desse produto. E acho que esse é um aspecto fundamental. Eu não creio que a gente vá conseguir um dia, a agricultura familiar, ter canais aí de grande mídia, de grande imprensa para fazer marketing, comunicação, divulgação da marca, do produto, etc, etc. Por outro lado, isso que o Joca trouxe, né, do desafio da convivência e dessa relação com a grande escala de produção e de grandes empresas entrando nesses mercados orgânicos, né? Ao mesmo tempo, como fazer para demonstrar o que tem de diferente na produção da agricultura familiar e especialmente nesse segmento dos orgânicos. Então, acho que essa é a parte mais instigante, mais importante, necessária, e eu acredito que o êxito maior vai estar na medida que se tenha uma possibilidade de ter o diálogo educativo com o consumidor. Consumidor, temos vários consumidores, né? Consumidor que engole a propaganda da televisão, o consumidor que compra por impulso, o consumidor que é consciente, o consumidor que busca coisa saudável, tem de tudo. Então, eu acredito que essa ferramenta ela é necessária, importante e primordial. Não é fácil de estabelecer. Volto a dizer, na venda direta ela é mais fácil, né? Nos outros canais de comercialização não necessariamente seja possível, mas temos que buscar um pouco esse caminho. Então, só esse comentário. Valeu para os outros. Voltar um pouquinho aí, então, parece que o Quito voltou aí. Vamos ver se a internet permite. Não, a minha observação é de que eu acho que tem um campo enorme na área que o PC mencionou, do chamado marketing territorial. Tá? Eu recentemente, mês passado, dei uma palestra em Xanxerê, remota, né? E fiz uma enquete durante a minha palestra. Eram alunos de zootecnia e agronomia e professores do curso de zootecnia e de agronomia. Fiz uma enquete se eles conheciam a marca Sabor Colonial, lá do Oeste. Eu imaginei que fosse dar assim, 60%, 70% das pessoas que estivessem ali conheciam a marca. Deu exatamente o contrário. Deu 70% não conheciam a marca. Sabe? Então, assim, se fez um belíssimo trabalho, EPAGRE, né? O trabalho que o Presoto, o Joca e tal fizeram nessa área da agroindústria, mas a impressão que eu tenho é que a gente parou ali, sabe? E se contentou com as feirinhas, inclusive o termo, né? Tudo no diminutivo, inho, pequenininho, budi. E falta agora jogar para frente. A pandemia, para mim, é uma puta oportunidade, como aconteceu com a vaca louca lá em 1998. A vaca louca, a história lá da vaca louca deu um impulso à produção orgânica. Foi quando na Europa se aprovou as leis de orgânico e jogou para cima. Agora é uma oportunidade assim ímpar para se ampliar mercado e, para mim, assim, o grande déficit está... claro, tem que renovar mais agroindústria, mais produção orgânica, mais isso e tudo, mas tem que melhorar o mercado, tem que melhorar a inserção no mercado. Eu acho que esse é um déficit assim, que todas as organizações, com raríssimas exceções, é claro, né, meio que pararam. Né? A Paco, que é quem gere aqui em Santa Catarina a Sabor Colonial,
eles têm dificuldade de cadastro. Entendeu? Quantas agroindústrias têm associado? Eu acho que é tantas, deve ser, não sei, sabe? É uma grande demonstração assim, de deficiência de logística, que a gente entende perfeitamente que seja dessa forma, mas eu acho que as organizações da agricultura familiar têm condições, independente de Estado, e agora, assim, né? Por uns 10 anos aí, vamos esquecer do Estado, né? Vamos buscar as gorduras que tem aí nas logísticas, nas organizações, porque não vai vir desse governo e nem de quem venha sucedê-lo se eventualmente for o Dória. Entende? Então, agora tem que trabalhar com o que tem, como foi nos anos 80. Nos anos 80 se fez milagre com as organizações que se tinha. Eu acho que esse é o momento das organizações voltarem a, arregaçar a manga, se darem conta que teve uma mudança política séria. Mas eu acho que o potencial assim, Joca, para te provocar, eu não me assusto com essas grandes empresas entrando no mercado de orgânicos, porque eu acho que o mercado é tão grande que tem espaço para eles e tem espaço para a agricultura familiar. A minha questão é se a agricultura familiar tem organização para ocupar e ir para frente, não parar onde se chegou. É isso. Ildefonso, quer dar uma contribuição, Ildefonso? Liga o microfone aí. Eu acho que nessa linha do Quito, eu acho que tem espaço e historicamente o capitalismo sempre se apropriou das iniciativas dos trabalhadores, né? Muitas coisas que começaram pequenininhas, iniciativas com os agricultores e foram sendo apropriadas pelo grande capital. Eu acho que essa é uma tendência, mas também acredito que existe o espaço para todo mundo, o mercado desse não. Por outro lado, assim, a questão que o PC levantou do mercado institucional, que eu acho que a gente tem que apostar nele, mas hoje a gente vive um governo que está acabando com esses espaços também, né, cara? Então, daí eu acho que entra essa questão da Thaís, que eu acho que é importante, né, nessa perspectiva de ausência do Estado, essa organização solidária, né, ampliar essa organização solidária, que eu acho que esse momento de pandemia teve seu ponto positivo por criar essas iniciativas solidárias, né? E eu acho que essas iniciativas solidárias devem permanecer, porque a tendência é a fome aumentar, né? E como diz o meu amigo Jamil, nós temos que produzir comida boa, de qualidade, para os trabalhadores, para quem precisa, né? E daí, esse trabalho, eu tenho trabalhado junto com a acolhida lá no Planalto Norte. Eu acho essa relação campo-cidade, do agricultor, do consumidor estar indo lá, conhecendo a experiência, vendo como é que o agricultor trabalha, né? Não é a mesma coisa que tu vai no mercado, pega o produto lá na prateleira e não tem relação nenhuma com aquela. Então, nós temos que construir esses espaços de troca, né? A gente sempre dizia no MST que tu tem que o meu amigo Bogo dizia que tu tem que, quando tu vende o teu produto, tu tem que vender ideologia junto com o teu produto. E a ideologia de fortalecimento da agricultura familiar, da fortalecimento orgânico, são essas coisas que eu acho que nós vamos ter que começar a pensar e trabalhar daqui para frente. Valeu.
Pessoal, infelizmente vai encerrar daqui a pouco. Vou pedir para a Thaís fazer as considerações finais dela, depois eu passo para o PC e o Joca encerra daí. Thaís. Bom, é isso. Queria só agradecer, dizer que é um prazer estar com vocês e que eu conto com vocês para continuar com o Orgânico Solidário. Deixo aqui, façam marketing, entrem lá no site, façam a sua contribuição, não vou perder a oportunidade. E dizer que, enfim, eu concordo com o Quito, e eu acho que tem um elemento novo que a gente precisa preparar os agricultores para o uso, né? Hoje a comunicação ela se faz muito pela internet. A gente tem visto como é poderosa a ferramenta para venda na experiência pequena e recente da Acolhida na Colônia e no Orgânico Solidário. A gente se faz conhecido pelo Instagram, 4.000 seguidores, e cada like, essas coisas, quem viu o documentário no Netflix, realmente é o que acontece, e tem funcionado, assim, a gente tem conseguido ampliar muito, seja num programa como no outro, e através do marketing, né? E aí o desafio não adianta ter o Instagram, a ferramenta, se o agricultor, o jovem, não tem um bom celular, não sabe bater boas fotos, não sabe fazer boas mensagens. Então, enfim, a gente na Acolhida, por exemplo, tem feito formações para os nossos jovens e agora, inclusive, escrevemos projetos para comprar aparelhos de celular para doar, pensando que a gente, sem o que vem da base, a gente não consegue fazer a promoção. É isso. Obrigadão, um beijo para vocês. Valeu, Thaís. PC. Só um parentezinho, Thaís. O Yunus, lembra do Yunus, da economia solidária? Tá? O Yunus agora tem um programa que é promover o acesso à internet de jovens via celular. Né? Para a gente ter uma ideia do quanto que isso é potente no mundo. PC, com o seu poder de síntese, em 2 minutos, as 4 questões que surgiram aí. Não vou comentar essas questões porque não tem como fechar e nem tem necessidade. Eu acho que esse é um espaço exatamente para a gente estar ampliando essas diversas perspectivas aí. E, bom, primeiro dizer que fiquei muito feliz de poder dar da minha contribuição. Eu acho que esse é um espaço de reflexão com essa companheirada toda aí que tem toda uma trajetória e toda uma experiência de vida que sempre anima a gente e, ao mesmo tempo, enriquece. Então, eu só queria lembrar que eu acho que ficou ali, nesta prosa de hoje, talvez alguns temas que podem vir a ser colocados aí mais para frente. A questão da organização da agricultura familiar, a questão da terra, a questão da comunicação e marketing na agricultura familiar e no desenvolvimento rural. E eu acho que talvez um pouco mais para frente, para arrematar um pouco o conjunto de temas, é como que a abordagem territorial e se ela ainda tem efetivamente algum papel, porque talvez é um tema que vai ter que dialogar com todos esses outros que nós estamos pegando por partes, como a abordagem territorial ela pode dar a sua contribuição e talvez nesse momento até de eleições, como que as prefeituras, etc., talvez o papel do Estado, talvez que tu levanta aí, Paulo, né, talvez seja um outro tema. Então acho que a gente tem pano para manga para a gente estar debatendo aí. Um abraço, brigadão, feliz de estar com vocês. Joca, alô, microfone. Então, meus queridos companheiros e companheiras, foi um grande prazer esse pequeno diálogo entre nós. Não teve aquela, no que me toca, não teve aquela luz que nos deu o Santinho quando fez aquele programa, né? Foi um dos primeiros, né? Mas eu acho que foram colocadas coisas importantes, né? A par de alguns elogios imerecidos que me fizeram, mas que eu agradeço de toda forma, eu queria dizer para a Thaís que esse programa aí do Orgânico Solidário, eu acho que ele pode ser uma semente para um negócio muito importante.
de consolidar realmente uma coisa de uma relação de empatia entre quem precisa comer orgânico na cidade, quem deseja comer orgânico na cidade e os agricultores. Porque eu acho que é só essa empatia aí que pode assegurar esse espaço que o Quito coloca como um desafio aí, né? Porque até agora, 64% das pessoas compram no supermercado, sem saber quem produziu, sem nada. E manter esses espaços de troca direta assim, eu acho que esse programa é super importante. E ele resgata um pouco o sonho do Wilson Schmidt, não o Feijão, e do Padre Rato, né? O Padre Rato até escreveu um livro, né? Sobre a experiência de troca lá com o Padre Wilson, e com alguns agricultores aqui das encostas da Serra. Isso já faz o quê? Mais de 10 anos, 15 anos, não sei quanto, né? Então, é uma coisa muito importante, né? E eu acho que se for bem colocado com entusiasmo e com precisão as coisas, isso é possível alcançar. Há 2 anos atrás, 3 anos, nós tivemos uma experiência interessante, pequenininha, aqui em Santa Rosa de Lima. A gente precisava treinar as meninas para valorizar o porco-macau, que é uma riqueza histórica e cultural e social de todas as encostas da serra, né? O porco-macau. E não tinha dinheiro. E rapidamente se conseguiu mobilizar 22 pessoas que compraram os produtos antecipadamente. Queriam degustar pernil e linguiça especial, não sei o que, pagaram antes, e com isso deu para fazer todo o trabalho, treinar as meninas, fazer uma bela degustação dos produtos desse animal. Joca, eu queria Joca, infelizmente vai acabar nosso tempo, tá? Só peço então, quem reclamou da internet, que um coreano que eu trabalhei um tempo atrás me disse que a internet na Coreia era 10 vezes mais barata e 10 vezes mais rápida do que a brasileira. Encerrou. Boa noite. Obrigado a todos.